Agora entendendo a fermentação lática e a fermentação acética. Como é que vai funcionar esses processos? É exatamente a mesma coisa que a gente já viu antes. A diferença, então eu vou esquematizar de novo, né? Para a gente ter aqui como base a glicose se transformando em piruvato, glicose se transformando em piruvato, liberando o quê? Liberando elétrons para esse meio e liberando hidrogênio também. Nesse momento, o que vai diferenciar da fermentação alcoólica para a fermentação acética, que é essa aqui? Desculpa, para a fermentação lática. Vamos estudar a lática primeiro, depois vamos falar da acética. Na fermentação lática, a única diferença é que, ao invés de eu ter uma descarboxilação desse piruvato, esse NADH, então o piruvato, esse NAD+, que pegou esses elétrons, esses hidrogênios e virou NAD+, NADH reduzido, esse NADH, ele já vai vir direto para o piruvato, ok? Ele já vai vir direto para cá, e ele vai ser oxidado ali. E ele vai fornecer esses elétrons para o piruvato e os hidrogênios para o piruvato. E esse piruvato, ele vai formar o quê? O ácido lático. O ácido lático. Só isso. Esse é o processo. Então eu tenho a glicose, ela é oxidada, libera elétrons, libera hidrogênio, forma o piruvato. Essa energia, ela vai ser usada. Essa energia que foi liberada quando a glicose foi quebrada, ela vai ser usada para transformar ADP mais fósforo inorgânico em ATP, em ATP. Essa energia vai ser usada aqui. Aí esse piruvato, ele vai receber, ou seja, ele vai reduzir, ele vai receber os elétrons e os hidrogênios do NADH, formando o ácido lático. Onde que eu tenho isso? Onde que eu encontro isso? Eu encontro isso daqui nos músculos, por exemplo. É claro que é uma via, o corpo no geral, o corpo do ser humano, ele faz isso. Ele ocorre, de novo, é uma via anaeróbica, então não tem oxigênio aqui. E, e é isso. É isso, ele se encontra nos músculos ali. Quando, por exemplo, a pessoa está com cãibra, é quando ela fez muito esforço no músculo e faltou oxigênio ali. E as células começaram a fazer a fermentação lática. Quando você está na academia, por exemplo, e sente cãibra, porque você expôs o seu músculo a uma carga muito grande de estresse, muito rápido, então ele usou, consumiu todo o estoque de oxigênio e agora ele tem que realizar a fermentação dessa glicose que está aqui. E é esse ácido lático que causa aquela dor. Então, nos músculos, ele está presente, nas mucosas, por exemplo, na mucosa vaginal, ele está lá. Inclusive é ele que controla a microbiota dessa região, por conta dele ser um ácido, né? Então, a ausência desse ácido ali naquela região, na região das mucosas, permite, né, ou facilita a proliferação de bactérias nocivas para aquela região. Perfeito? Então, ele é encontrado ali, o corpo também realiza síntese de ácido lático. Lembrando que a alcoólica o corpo não realiza. O corpo não faz fermentação alcoólica, o corpo do ser humano. Já a fermentação lática, a gente realiza sim no nosso corpo.
Aqui só retornando na questão 91 para marcar o gabarito, que o gabarito era a letra A, que aqui estava falando do processo anaeróbico, né, no qual o piruvato é reduzido e o etanol, né, serve ali para regenerar o NADH+, que era justamente ali da fermentação alcoólica. Então, só retomando, a única coisa que diferencia o processo alcoólico do processo lático é que no alcoólico esse piruvato ele é descarboxilado e forma um acetaldeído. Na lática, não. O piruvato ele já recebe direto os elétrons do NADH+. Não ocorre descarboxilação. Já a fermentação acética, então eu vou colocar de novo o esquema. Glicose e piruvato. Esse processo de glicose e piruvato ele é comum em todos os tipos de metabolismo. O que vai diferenciar são os entremeios, né? Então a glicose é quebrada, forma ali libera os elétrons e libera os hidrogênios. Vem o NAD+, pega esses elétrons, pega esses hidrogênios e transforma em NADH. Agora o que vai acontecer? Essa aqui é a acética. Acética. Esse piruvato, ele vai ser descarboxilado. Então eu vou retirar um CO2 dele. Retirando um CO2, ele vira o quê? O acetaldeído. Quando ele vira o acetaldeído, o que vai acontecer? O NADH, ele vai vir aqui, ele vai deixar os seus elétrons, ele vai oxidar, se transformando em NAD+. Aí ele retorna, né, para o início do ciclo. E esse acetaldeído que recebeu os elétrons e os hidrogênios, ele vira o álcool, e aqui tem o CO2, que vai ser liberado. Perfeito, até aqui nós temos a fermentação alcoólica. O que vai diferenciar é que nesse processo eu vou ter bactérias, é, eu vou ter bactérias específicas, como a Acetobacter. Acetobacter. Essa Acetobacter, ela vai pegar e como é que é o contexto, né? Como é que é o contexto da fermentação acética? Primeiro que alguns livros, eles não consideram como sendo uma fermentação, porque porque aqui eu tenho a presença de O2, eu tenho a presença de oxigênio. E bem resumidamente, seria a junção desse álcool com esse oxigênio, formando o ácido acético ou ácido etanóico, ácido acético, formando ali o ácido acético. É claro que essa junção desse O2 com esse álcool e essas bactérias vai ser uma via metabólica aeróbica. Então, ali eu tenho cadeia respiratória em algumas estruturas da bactéria. Mas o grande detalhe aqui é que a fermentação acética ela precisa da fermentação alcoólica. Aí a diferença é que eu vou juntar o álcool com o meu oxigênio, formando o ácido acético. E essa junção ela vai ser feita pelas bactérias do tipo Acetobacter. Então, onde que isso daqui ocorre? Ocorre, por exemplo, no vinho. Quando o produtor pega o vinho, pega as uvas, perdão, ele amassa, extrai o suco de uva, e ele coloca para fermentar, gerando ali a fermentação alcoólica. Essa primeira fermentação, a fermentação alcoólica, ela vai gerar o vinho, porque ela vai ter álcool ali dentro, enfim, vai ter fermentado, o suco de uva virou vinho. Então, aqui, ó, suco de uva, ele vira o vinho.
Esse processo aqui é a fermentação alcoólica, como a gente estudou. Agora, se eu pegar esse vinho e eu expor ele ao oxigênio, os micro-organismos presentes dentro desse vinho, incluindo essas bactérias do gênero Acetobacter, elas vão utilizar esse oxigênio para realizar o quê? Claro, esse oxigênio ele vai servir como aceptor final ali de elétrons, mas essas bactérias elas vão usar esse oxigênio para fazer esse processo aqui, juntar o álcool com o O2, formando o ácido acético. Então, o vinho ele se transforma em vinagre. Se eu pegar, claro, esse vinho, deixar aberto ali em contato com o oxigênio, ele vira o vinagre. Esse processo é fermentação acética. Fermentação acética. E é claro, é fermentação meio que tradicional falar isso, mas biologicamente falando, se pegar no rigor, não é uma fermentação porque tem a presença de oxigênio. O oxigênio ele serve como um aceptor de elétrons, porque eu vou ter que transformar esse álcool em uma outra coisa, uma deixar ele com uma identidade diferente. Então, sim, é uma reação química. Então, o oxigênio ele vai servir como um aceptor final de elétrons. E quem vai fazer isso, claro, as cetobactérias, que vai transformar o vinho em vinagre. Perfeito? É isso.